Pegue a sua Bíblia, por favor, abra em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Só um lembrete aqui para você deve ter visto ali na entrada, tem uma enquetezinha sendo feita aí pelos nossos diáconos, estão trabalhando aí pelo reparo aí do nosso telhado, e eles querem uma opinião de vocês aqui, tá? Então, por favor, dá uma resposta lá, marca um X aqui, ajude aí a gente a escolher como é que a gente vai continuar nossa campanha aqui pelo telhado. Estamos aí, irmãos, chegando ao final dessa série de pregações em Tessalonicenses, 1º e 2º Tessalonicenses, falando sobre preparados para a volta de Jesus Cristo. E agora a gente vai acompanhar o capítulo 3, se o Senhor nos permitir. Acompanhe a leitura, por favor. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vamos orar. Ó Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, pelo ensino dela. Fortalece os nossos corações, ó Deus, prepara-nos para a Tua vinda, enche-nos do Teu Espírito Santo, dá-nos completo entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, para a gente viver, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Bendito seja o Senhor. O Senhor Jesus, lá quando pregou aqueles sermões proféticos, o sermão profético de Jesus, Ele disse o seguinte, está lá em Mateus capítulo 24, versos 42 a 44, diz assim: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considera isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai vós apercebidos. Presta atenção. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá.
No dia em que Jesus estava para ser entregue aos pecadores ali, para começar aquilo que seria a Via Crucis, estava ele lá no monte, levou alguns discípulos com ele para orar. Estava lá em oração e os discípulos dormindo. Ele vinha, chamava, acordava, voltava para a oração. Quando vinha, estavam eles dormindo de novo. Jesus disse para eles assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Irmãos, não basta orar. Nós precisamos compreender a natureza dos problemas que nós estamos enfrentando, a natureza das perseguições, a natureza dos ataques que nós estamos sofrendo de fora. Precisamos vigiar, precisamos ter os olhos abertos. O Senhor Jesus também disse o seguinte, Mateus 10,16 diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus, o Senhor vai mandar suas ovelhas para o meio dos lobos? Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas também não basta vigiar, porque tanto para os problemas que vêm de fora, os ataques que vêm de fora, quanto para os ataques que surgem dentro, os problemas que surgem dentro da igreja, nós precisamos de recursos sobrenaturais. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar pela manifestação de Deus, pela graça de Deus, pelo poder, a operação de Deus nas nossas vidas. Não basta vigiar, nós temos que também orar. E esse capítulo 3 de Tessalonicenses revela dois tipos de ataques que a igreja sofre. São esses, os que vêm de fora e os ataques de dentro. Mas nós não podemos esquecer o contexto da carta. Nós não podemos esquecer qual é o assunto que está sendo tratado aqui. E nas duas cartas está sendo tratado da volta de Cristo. E nessa carta em particular, o apóstolo está corrigindo um problema que aconteceu lá, porque os irmãos lá em Tessalônica acharam que, não, vai ver que Jesus já até voltou, ou então vai voltar a qualquer momento. Eles estavam em dúvida. Ele está resolvendo esses problemas. E aí no capítulo 2, vocês que acompanharam as pregações, porque as pregações são diferentes, tá, irmão? A pregação de domingo é diferente da pregação de quinta. Você tem que acompanhar todas para você ficar na caminhada, senão você vai mancando, né? Vai perdendo. Então, no capítulo 2, nós temos a explicação de que Paulo diz assim: irmãos, não, irmãos, calma aí. Jesus Cristo não vai voltar sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o anticristo, ou o filho da perdição. Vocês têm que prestar atenção que essas duas coisas vão acontecer. E você sabe que quando a gente fala em anticristo, a gente sabe que a Bíblia fala em anticristos, porque há muitos anticristos, ou seja, muitos inimigos de Cristo, até que venha o anticristo definitivo, final, aquele que o Senhor vai matar com o sopro da boca dele, aquele que é o definitivo, que vai trazer os piores dias à igreja no mundo, a igreja cristã no mundo, vai trazer os piores dias para a terra, e ele vai ser, esse anticristo vai se manifestar, e para que ele se manifeste e assuma o governo mundial, é preciso que o mundo vá se encaixando e vá formando um ambiente anticristão, um ambiente que rejeita tudo aquilo que se chama Deus, um ambiente que é adverso, é contrário à fé, tudo aquilo que tem a ver com Cristo, de modo que a igreja enfrentará ataques de fora e de dentro até a vinda de Jesus. Irmão, não quero que você seja ignorante, você precisa saber que as lutas não são por acaso, que os enfrentamentos, as dificuldades, as pressões não dizem respeito só a atrapalhar a sua vida, porque quando você é um cristão, porque Satanás odeia a todos,
E Ele quer o mal de todos. Mas se você é cristão, você é uma peça-chave para o avanço do Evangelho do mundo. Então, duplamente ou triplamente, eu sei quantas vezes mente mais, ele vai atacar você. Não fique assustado com as adversidades. Mas a igreja enfrentará os ataques de fora, mas também a palavra de Deus nos revela que a igreja vencerá os ataques que vêm de fora e de dentro até a vinda de Jesus. E aqui nós temos algumas instruções para a igreja, que não são só para Tessalônica, mas são para mim e para você. Porque se naquele momento o apóstolo diz, fiquem apercebidos porque Cristo vem, quanto mais agora, nós precisamos prestar atenção. E o que a gente começa a ver aqui, que é necessário para enfrentar esses ataques, é oração e trabalho pelo progresso do Evangelho. O verso 1, o apóstolo Paulo pede oração, e é interessante, porque nesse caso aqui, sabe onde que ele estava? Ele estava lá na cidade de Corinto, ele estava pregando para os coríntios, e ele estava lá enfrentando também adversidades, ele estava enfrentando oposições, e ele estava pregando o Evangelho. O Senhor tinha dito para ele, olha, fica nessa cidade que eu tenho muito povo aí, e ele ele aproveita que ele está corrigindo e ensinando a igreja de Tessalônica, e ele sabe que eles são crentes em Jesus, portanto, eles têm acesso a Deus, eles podem fazer uso dessa arma da oração, e ele fala, irmãos, aproveitem que vocês são crentes, e orem aí. Por que, irmão Paulo, que nós devemos orar? Porque nós estamos pensando em comprar um salão, porque nós estamos pensando em pintar a igreja? Não, ele está dizendo, orem para que o Evangelho progrida e vá em frente. Por quê, irmão? Essa preocupação do apóstolo com o Evangelho, ele nem pede nada para ele. Ele não pede nada, não, quer ter um irmãozinho aqui da equipe que está doente, não, ele não pede para ninguém, ele pede por essa causa. Irmãos, porque nós precisamos aprender aquilo que o apóstolo Paulo já sabia, que nós precisamos desejar o poder do Evangelho no mundo, mais do que tudo. Essa é a resposta para o mundo é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de Cristo que transforma as vidas, que transforma as pessoas. Isso é muito mais do que as suas questões financeiras, é muito mais do que os problemas que você está enfrentando, seus problemas familiares, é maior do que as oposições e os problemas sociais que nós enfrentamos. O problema espiritual está acima, e ele é a base, a fonte para que as pessoas possam viver uma vida com abundância. Então, ao invés de pedir recursos financeiros, é preciso a gente estar atento a essa questão de que o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. O apóstolo pede oração para que o Evangelho progrida. Ele pede oração pelos propósitos de Deus. E é isso que o Senhor espera encontrar você fazendo quando Ele voltar. Você está preparado para a volta de Jesus? O que você acha que Jesus espera que você esteja fazendo quando Ele voltar? 1 Pedro 2, de 9 a 10 diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim que antes não erais povo, mas agora sois povo, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então Deus está dizendo, vocês são todas essas coisas em Cristo. Para quê? A fim de quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois que o apóstolo Paulo teve o encontro dele com Cristo, ele não quis saber de mais nada, ele não quis mais saber da carreira acadêmica dele, ele não quis mais saber dos louvores que ele recebia como um mestre da lei, ele não se importou em se tornar inimigos daqueles que antes o louvavam. Ele colocou na mente dele a missão que Jesus Cristo deu, e ele fez disso o objetivo da sua vida, e era isso que ele foi encontrado fazendo, era isso que ele pensava, era por isso que ele pedia oração. Ele queria que o Evangelho avançasse, porque ele sabia o que o Evangelho fazia na vida de uma pessoa, o poder de transformação que o Evangelho tem na vida de alguém. É por isso que ele orava, não por riqueza, não por bênçãos, mas ele orava pelo Evangelho no coração e na vida das pessoas, porque o Evangelho é que é poderoso para salvar. Irmãos, vocês aqui, quem aqui já ouviu essa palavra que eu vou falar aqui? Hakani. Hakani. Hakani é o nome de uma indígena brasileira. Ela é do povo Suruahá.
Essa menina nasceu com síndrome de Down, mas quando ela nasceu, e a tradição, o pensamento, o conceito daquela tribo a respeito de crianças que nasciam com deficiência, era de que na verdade aquilo não era uma criança, sim um espírito mau, e que se a família criasse aquela criança, ela traria o mal para a tribo. Então os membros daquela tribo fizeram pressão para a mãe e para o pai, dizendo: vocês têm que matar essa criança, porque se ela ficar viva, ela vai atrair o mal, e os outros espíritos maus vão vir para a nossa tribo e vão fazer coisas horríveis conosco. E aquele povo então pressionou os pais de tal forma que eles levaram a menina e enterraram ela viva. Mas aquela menina tinha um irmão, e o irmão estava muito comovido com aquela situação. Não pode fazer isso com a minha irmã, ela já estava crescidinha assim. Não pode. E enterraram. Quando eles saíram, o irmão foi lá e cavou com as próprias mãos, tirou a menina de lá. A menina estava viva. Ele pegou a menina e foi para o meio da selva e escondeu a menina lá. E ele ficou criando ela. Ele ia lá onde ela estava e levava comida para ela, separado da tribo. Essa menina foi encontrada então por cristãos, e ela foi resgatada, ela foi adotada, e cuidaram dela. Ela está linda hoje, é uma moça. Mas aqueles cristãos que viram essa situação disseram: nós precisamos que as pessoas saibam o que está acontecendo, o que acontece em várias tribos indígenas no Brasil. E aí eles produziram um documentário que foi dramatizado, que se chama Racani. Você pode encontrar no YouTube. Esse documentário, ele conta essa história dramatizada, é de cortar o coração, e vários indígenas participaram desse documentário, inclusive dando seu próprio testemunho, dizendo que eles precisavam mudar esse costume entre eles. Era de se esperar que a sociedade brasileira falasse assim: puxa vida, precisamos lutar pelas crianças que estão morrendo. Mas o que aconteceu foi que se levantou o Ministério Público e se levantaram políticos para processar a Jocum, processar quem estava envolvido com o documentário, e dizer que aquilo era uma afronta, que aquilo era uma intervenção, que aquilo era um ataque à cultura dos indígenas. E que aquelas pessoas que produziram esse documentário deviam pagar multas, deviam pagar indenizações por ter exposto os indígenas. E fizeram aquela arruaça. Eu assisti um parlamentar debatendo isso e dizendo que não se podia interferir na cultura. E aí quem olha isso pensa que é uma questão de cultura. Irmão, isso é uma questão de malignidade, de interesses malignos, de interesses do inferno. Por quê? Porque interessantes são pessoas que são do bem, são pessoas pró-vida, que estão lutando pela vida. Vai olhar, mas na hora que se fala: peraí, mas para a vida tem que entrar um cristão, para eles aí já não. Tudo menos Cristo. Nós somos anticristo, contra Cristo. Mas eles falam bonito. Irmão, você tem que saber que tipo de ataque nós estamos sofrendo, como que a igreja, como que o cristianismo tem sido atacado no mundo afora. Veja a pregação de quinta-feira para você ouvir outras coisas que eu falei na quinta-feira de outro assunto. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar pelo progresso do Evangelho, porque quando o Evangelho entra, ele salva vidas. Quando o Evangelho entra, ele promove o amor e a vida, e não outra coisa. Como assim que é cultural matar crianças? Como assim que a nossa cultura deve dizer: como que nós vamos fazer com o problema da gravidez na adolescência? As adolescentes estão ficando grávidas e depois vira um problema social. Dá camisinha. Mas e se não resolver com a camisinha, o que é que faz? Aí nós temos que melhorar, aprimorar as nossas leis e aprovar o aborto. Porque a solução, quando uma criança é problema, é a morte da criança. Irmão, você como cristão, você consegue aceitar isso? Você não entende que isso é espiritual? Você não entende que é uma batalha espiritual que está acontecendo? Você não consegue perceber Satanás, o maligno, por detrás dessas coisas?
Você precisa ter discernimento espiritual. Você não pode ser bobinho. Jesus falou: gente, presta atenção, vocês são ovelhas no meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes. Preste atenção. E enquanto nós temos todas essas oposições, enquanto o apóstolo Paulo está pregando em Tessalônica e o poder público está se voltando contra ele, ele vai para Corinto e se levantam outros tipos de oposição contra ele lá, e por fim ele vai ser preso, por fim vai ser até morto pelas autoridades, lá em mais anos à frente. Enquanto todas essas coisas estão acontecendo, o crente está cumprindo a missão dele. Como é que Jesus espera encontrar você quando ele voltar? Mateus 24, 45 em diante diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Quem é? Quem é o fiel? Que o Senhor, quando ele voltar, vai encontrar. Esse é fiel, porque eu dei a ele a missão de cuidar dos seus conservos, ou seja, aquele que serve aquele que cuida do seu irmão, aquele que está evangelizando para que a pessoa seja convertida e depois ele está cuidando, discipulando o seu irmão. Quem é que é o servo fiel que o Senhor vai achar fazendo assim? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, vai herdar o reino dos céus. Falar: meu filho, não é à toa que você é herdeiro de todas as coisas comigo, porque você foi encontrado fiel, fazendo aquilo que eu chamei você para fazer. Mas aquele servo, sendo mal disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer com ébrios. Isso aqui é o sentido da pessoa que vai viver a vida, que só está preocupado com a sua própria vida. Comer com ébrios é o seguinte: eu vou curtir a vida. Aquele que não der atenção à missão e for aí viver de qualquer maneira, o que vai acontecer? Verso 50 diz: virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, ser salvo e não cumprir a missão é hipocrisia. Vai lançar a sorte dele com os hipócritas. Por quê? Porque ele era crentaço para vir na igreja, para participar de culto, para falar que é crente no censo do IBGE, eu sou meio crente, eu sou de família cristã. Está cheio de gente aí que se declara cristão e crente e nem congrega em igreja nenhuma também. Falar que é crente é igual falar que é atleticano, cruzeirense. Eu sou isso. Se o Atlético Mineiro depender de um torcedor igual eu, que eu sou atleticano. Agora, se depender, nós estávamos até conversando lá em casa, se depender de R$1 meu, fecha o time, porque não vai ser comigo. Agora a igreja de Deus não, a igreja de Deus eu ponho tudo aqui. A igreja de Deus eu estou aí para tudo. Eu escolho aquilo pelo que eu vou lutar. E eu não tenho energia para dedicar a algumas coisas. Nada contra time, igual eu estou te falando, só atleticano eu gosto. Mas não a ponto de eu comprometer a minha vida com aquilo. Comprometer minha vida não. Então construir, edificar, pregar o evangelho, discipular, cuidar dos novos na fé, esse é o propósito da igreja, é isso que o Senhor quer nos encontrar fazendo, é isso que nós fazemos, é esse o objetivo do pequeno grupo. Por isso que nós insistimos com você: participa do pequeno grupo. Sabe por quê? Quando você participa do pequeno grupo, você me dá a oportunidade de cuidar de você. O líder de pequeno grupo, eu sou um líder de pequeno grupo, tem dezenas de líderes de pequeno grupos aqui. Você me dá a oportunidade de cuidar de você, você também cuida de mim. Quem está num pequeno grupo comigo lá sabe os meus pedidos de oração, sabe o que eu estou enfrentando, sabe o dia que eu estou bem, o dia que eu estou mal, o dia que eu estou meio... me conhece. Eu quero ser cuidado, eu quero cuidar. Então nós cuidamos uns dos outros e mais, nós evangelizamos. Os meus companheiros de pequeno grupo sabem que se eu apresentar alguém para você, você sabe que é para evangelizar, né, irmão? Porque o melhor, quando eu quero o melhor para os meus amigos, o melhor que eu tenho é Jesus. Então, se eu apresentar um amigo para você, saiba que eu estou orando por ele, estou buscando que ele conheça Cristo, e eu quero a sua ajuda em oração, eu quero a sua ajuda com uma palavra, porque às vezes o que ele não vai ouvir de mim, ele vai ouvir de você, e essa pessoa vai ser ajudada, como eu fui ajudado a sair de uma vida que não agradava a Deus. Então, irmãos, é importante saber que a obra de Deus é movida por oração. Uma dica aqui para você que está aí assim: poxa, mas não estou vendo, né? Conversões e tudo. Não, mas a igreja
mas no pequeno grupo já, você não está vendo a coisa andar? Dá uma olhadinha para a sua vida de oração, que você vai perceber que talvez está faltando alguma coisa. Porque, irmãos, nós precisamos do poder de Deus. É o poder de Deus que converte as pessoas. O apóstolo Paulo, ninguém mais preparado que o apóstolo Paulo. Você duvida? Você acha que alguém, quem que você compararia? Que não, fulano é como o apóstolo Paulo, em preparo. Jesus mesmo, irmão, que ensinou ele. Mas ele está pedindo oração, por quê? Porque ele sabe que é o poder de Deus que se manifesta, e Deus usa a igreja. Oração é algo que a igreja deve fazer. Ele está pedindo oração pela propagação do evangelho. Sabe o que é propagação do evangelho? A palavra lá indica um corredor numa corrida para ganhar um prêmio. Pensa a disposição, o alcance. O alcance é assim, o alcance de uma corrida, ou o alcance de um guerreiro em batalha, ao buscar o seu objetivo de conquista. Vamos tomar aquela colina, vamos com tudo, vamos alcançar o nosso alvo, vamos fazer tudo, porque nós sabemos que esse é o nosso objetivo. A palavra propagação, ela dá essa ideia, e a palavra glorificação, que a palavra de Deus seja glorificada, é justamente essa manifestação do poder de Deus, quando o evangelho é pregado. Então ele fala assim, eu quero que alcance o máximo, e no que alcançar, venha o poder de Deus sobre as pessoas e converta os seus corações. Dá para vocês orarem aí, irmãos de Tessalônica? Para que a gente veja essa operação. Por quê? Porque quando o evangelho faz o seu efeito, vidas são transformadas, sociedades são transformadas, acontece o que de verdade as pessoas precisam. O que as pessoas precisam no Brasil não é de mais dinheiro, ainda que muita coisa precise aí, mas esse não é o ponto principal. O que nós precisamos mais do que tudo é ver o amor de Deus sendo compartilhado e vivido, e aí nós vamos viver dias melhores. Vigiem e orem a respeito dos que resistem ao evangelho. É outra forma de encarar as batalhas e os ataques. Vigiem e orem a respeito dos que resistem ao evangelho. Irmãos, isso aqui é bem pesado, que eu vou falar agora. Verso 2, ele diz, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Sabe o que é perverso? No segundo dicionário, é aquele que tem malíssima índole, é mal, muito mal, no extremo da maldade, malíssimo, é uma palavra que a gente não usa, né? Malíssima índole, malíssimo caráter, o caráter mal para valer, isso é perverso. E o apóstolo Paulo diz que há homens perversos que resistem ao evangelho. Perversão, de novo para o dicionário, ato ou efeito de perverter-se, corrupção, depravação, desvio da normalidade de instinto ou de julgamento devido a distúrbio psíquico. Eu corrijo o final do dicionário aqui, porque não é distúrbio psíquico, não é problema de cabeça, é problema espiritual, porque a Bíblia mostra a maldade no coração do homem por causa do pecado. Então o que eles acham que é distúrbio psíquico não é maldade que provém do pecado. E mais, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, olha a palavra perversão de novo aí, dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Há homens perversos que procuram deter a verdade pela injustiça. Isso está claro, e se você tem familiaridade com esse texto, você sabe como que ele se aprofunda em dizer qual é o motivo da perversão desses homens, onde é que está enraizada a perversão, e que o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Vai prestando atenção, eu não disse que ia ser pesado isso que eu ia falar? Deus diz que esses homens perversos, essas pessoas perversas, o próprio Deus entregou eles a uma disposição reprovável para eles praticarem coisas inconvenientes. E aí eles começam a inverter tudo aquilo que é de Deus, eles querem fazer o contrário. E aqui trata dessas perversões. Eu não vou ler dessa vez o versículo, porque eu quero
salientar o que Tessalonicenses também fala a respeito dessas pessoas. E aí eu vou para a questão de homens maus. Você está vendo aí no verso 2, não tem aí? Homens perversos e maus. Olha o final do verso 3. Final do verso 3 tem uma palavra aí. Qual que é a última palavra do verso 3? Maligno, não é? Esse maligno aí está com M maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo, porque ele está falando do maligno, ele está falando de Satanás. Agora, a palavra no grego para maligno é exatamente a mesma que para maus. O que ele está dizendo aqui é que essas pessoas perversas, na sua natureza, elas são também más, pelo que é a influência maligna nas suas vidas, a influência espiritual maligna na sua vida. Pastor, você está forçando um pouco a barra? Não, volta aí uma página, vai no capítulo 2 e leia comigo a partir do verso 9. Quem acompanhou a pregação aí sobre o anticristo, lembra disso aqui, ó. Ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então o que dá eficácia ao anticristo? Satanás, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem. Quem que ele consegue enganar? Aqueles que perecem, aqueles que não têm aliança com Deus. Por que ele consegue enganar essas pessoas dessa maneira? E por que ele atua com poder sobre essas pessoas? Porque não acolheram com o amor da verdade para serem salvos. São pessoas que não amam a verdade, eles amam os prazeres, eles amam a sua vontade, eles são egoístas, eles só amam o benefício próprio, eles não estão nem aí se eles vão precisar passar por cima de alguém, ou se tem que botar fogo no mundo para eles conseguirem o que querem. E veja o verso 11, como que Deus se coloca em relação a eles. É por este motivo. Que motivo? Porque eles não têm amor nem compromisso com a verdade, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Operação do erro aqui, essa palavra operação do erro é energeia, uma energia, é diferente de poder, que é dunamis, que é um poder próprio. Essa energia vem de algum lugar. De onde que vem? Ora, do iníquo, vem de Satanás, está aqui no verso 9. O que está dizendo é que essas pessoas que Paulo está dizendo, irmãos, orem, porque nós enfrentamos pessoas más, perversas e más. Quando ele fala pessoas más, ele está falando de pessoas que são influenciadas diretamente pelo poder de Satanás. Satanás está atuando nessas pessoas. E você aí, Alice no País das Maravilhas, não, eu sou crente, aí você acha que isso é crente, é cantar, vir na igreja, conhecer a Bíblia, e lá fora você nem presta atenção, que é um sistema vindo aí como um trator, querendo passar por cima de todos os crentes e todos aqueles que amam a verdade da palavra de Deus, e eles querem passar por cima de você, não interessa. Quem é pai aí sabe a luta que é. O Estado acha que ele é mais dono do seu filho do que você. Ele que quer dizer o que é que você vai ensinar para o seu filho, é ele que determina. E você cala a boca. E nós mandamos o conselho tutelar atrás de você, nós vamos te prender. Não pode esse negócio de ensinar em casa, não. Tudo que tiver uma possibilidade de que você vai ensinar a criança no caminho da palavra de Deus, o sistema anticristão é contra. Você não pode ser tolinho. Alice no País das Maravilhas. E aí, por que é importante você se preparar? Me dói pensar na preguiça de certos pais com relação à evangelização dos seus filhos. Me dói. Me dói. Parece que eles não conseguem enxergar o futuro. Eu não quero evangelizar. Mas ele não diz que ele não quer evangelizar. Ele diz que ele não sabe. Ele diz que isso é para quem tem dom. No máximo ele traz a igreja. Agora que não tem departamento infantil funcionando, nós estamos trabalhando para voltar, viu? Nosso departamento infantil em breve vai voltar. Aguenta as pontas aí, nós estamos voltando já. E aí, cheio de desculpas. Você pode dar desculpa que você quiser, irmão. A responsabilidade é sua. Você vai responder por isso.
Ninguém vai amaciar para você não, tá bom? É sua, pai, mãe, é sua responsabilidade. Você conhece a Cristo? Porque, né? Só você é crente na sua casa? Você é maioria. Porque o poder de Deus está com você. A palavra de Deus diz que quando o cônjuge é crente, e aquele com quem ele é casado não é crente, você é crente, o outro não é, a Bíblia diz que você nem deve separar dele, porque você santifica ele e santifica seus filhos, pelo seu comportamento. Ou seja, espiritualmente você é maioria lá. Não venha com conversa fiada. Você não se engane, porque você nem tem que falar comigo, você tem que responder para você. Não se engane. A autoridade espiritual que você tem é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, eu sou meio sem jeito, tá, beleza, vai deixando seus filhos crescer aí, sem conhecer a Cristo, sem você investir para que ele conheça a Cristo. Você não quer evangelizar seu filho, não? Você não quer que seu filho seja convertido, não? Eu vou te apresentar alguém que quer muito. O mundo quer converter seus filhos. E essa semana eu vou postar lá no grupo dos pais de crianças, lá do departamento infantil, vou postar também no grupo de pais de adolescentes, para vocês verem esse vídeo que eu recebi essa semana. Um vídeo bem interessante, né? Muito bem feito, digno da Broadway. É uma música muito, muito boa. Cantada pelo coral de homens gays de São Francisco. E eu anotei um pedaço da letra da música que eles cantam. E eles cantam assim: vocês nos acham pecadores? Você luta contra os nossos direitos? Dizem que vivemos vidas que vocês não podem respeitar? Mas você só está com medo. Você acha que nós vamos corromper os seus filhos se a nossa agenda correr livre? Engraçado. Só dessa vez você está certo. Vamos converter seus filhos. Vai acontecer de pouco a pouco, quieto e subitamente, e você quase não vai notar. Você pode tirá-lo da discoteca, avisá-lo sobre São Francisco, usar calças sociais, nós não ligamos para isso. Vamos torná-los tolerantes e justos. Fecha aspas. Eles acreditam que eles vão converter os seus filhos em pessoas melhores, mais tolerantes e justas, porque eles vão aprender, eles vão converter os seus filhos. E no final eles dizem assim, nós vamos converter seus filhos e depois eles vão converter vocês. O contexto que eu falei aqui, o que vem antes de que Jesus volte? O que aparece primeiro? A apostasia e o anticristo, certo? A apostasia é o quê? É quando a igreja abandona o evangelho. De repente a igreja naufraga. Mas um crente verdadeiro pode se desviar do caminho de Deus e para o inferno? Não, segundo a palavra de Deus, não. Nós cremos que não. O Senhor dá perseverança. Mas então como é que é apostasia? Apostasia você pode ver lá no livro de Juízes. Você vai no livro de Juízes e você vai ver o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, que enquanto Josué esteve vivo, enquanto a liderança que andou e caminhou com Josué esteve vivo, o povo andou fiel ao Senhor. Mas depois se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e que não servia o Deus de seus pais. E cada um fazia como melhor lhe parecia. Eles tiveram ótimas ideias de como eles deveriam viver em sociedade. Dá uma lida no livro de Juízes que você vai ver a miséria, o desastre que é o livro de Juízes. Você fala assim, isso está na Bíblia? Meu Deus, mataram a mulher, estupraram ela. Deus, depois o cara picou ela em um monte de pedacinho, mandou pelo país inteiro. Credo! Aí eles saíram em guerra. Não, matou uma tribo inteira do povo. Tudo lá em Juízes. Quando o homem é entregue a si mesmo, quando o homem está fora da presença de Deus, você só vai fazer aquele negócio com a letra M. É isso. Isso é apostasia. Apostasia é quando você não tem responsabilidade com seus filhos para ensinar eles o Evangelho, e você é crente, mas você vai morrer e vai olhar para o seu filho não crente. É um alerta, irmão. Você está me desejando isso? De maneira nenhuma, eu estou te alertando. Eu oro para que isso não aconteça. Nós trabalhamos para que isso não aconteça. Eu peço a Deus por você, mas e você? E você? Você está lutando pelo seu filho? Então, pais, em breve eu vou chamar vocês para conversar. Vamos ver se vocês vão vir conversar, ou se vão me dar o bolo. Nós temos que enfrentar isso com oração,
Mas também tem uma bênção aqui, olha o verso 3: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Irmãos, essa é uma palavra de refrigério, porque a despeito de tudo isso, o Senhor Deus está agindo, e aqui diz que Ele vai nos guardar do maligno. Você precisa crer que é um Deus trabalhando por você, com quem você pode se apegar, em quem você pode confiar, que dá a você condição de lutar e de vencer. Lute e vença como igreja de Deus, porque Deus nos deu poder. Ele está nos avisando todas as estratégias do maligno, tudo que ele está fazendo contra nós, mas Ele também tem dado a você poder espiritual. Se você buscar, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você buscar conhecer, você vai estar cheio do Evangelho. Não vai ser difícil evangelizar os seus filhos. Converter os filhos é obra do Espírito Santo. Aí ore, aí conte com a oração da igreja, mas apresentar o Evangelho não é tarefa do pastor, é sua tarefa, pai e mãe, para os seus filhos. E aí, isso aí estende para todas as pessoas do nosso relacionamento. Nós somos as pessoas que vão levar o Evangelho ao mundo, aos nossos amigos, a todo mundo aí fora. E por fim, o que vai blindar a igreja contra os ataques do inimigo? Vigiem praticando o Evangelho, todo o conteúdo da Escritura, e disciplinem os que não praticam. Lê comigo o verso 4. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu não vou nem falar muito disso com vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão praticando as coisas que eu já ensinei para vocês, aquelas coisas que eu ensinei quando eu estive presente, pregando para vocês, aquelas coisas que eu escrevi na carta, aquilo tudo lá, vocês em submissão a Deus, reconhecendo como Escritura, reconhecendo como Palavra de Deus. Vocês, irmãos, eu sei, vocês estão praticando. Vocês estão praticando. Porque se isso me dá assim uma tranquilidade, o apóstolo Paulo, pensando, isso me dá uma tranquilidade tremenda, porque eu sei que Deus, aquele Deus que na manifestação da sua volta, Ele vai matar o anticristo com um sopro da sua boca. Ele está a seu favor, e ainda mais naquilo que é a sua obrigação, que é investir no seu crescimento espiritual, em praticar aquilo que você tem aprendido. Você está nota 10, eu estou até descansado. Eu quero mais é que vocês que estão crescendo tanto em Cristo, olhem por mim, que eu estou pregando para gente que não conhece, que vocês conhecem, que vocês estão cheios de Deus, vocês estão praticando, vocês estão abençoando, não estão precisando de tanto que eu ore por vocês, vocês estão aí. Eu não preciso nem falar. Irmãos, Deus abençoe, que seja verdade, seja essa a nossa realidade. Porque em 2 Tessalonicenses 2,15 ele fala: assim pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E tradição aqui não é costume de igreja, não é mania, não é jeito de fazer, aqui a gente abre a igreja assim, aqui na nossa igreja a gente serve a ceia assim, não é essas coisas, que a gente até mudou, por causa desse negócio de pandemia. Você vem aqui, pega antes da gente levar para você. Não é tradição, não é costume. Tradição aqui, a palavra paradósis, é entrega, dádiva. Dádiva que é entregue a alguém pela palavra falada ou escrita, que é a substância de um ensino, o Evangelho. Por isso que eu disse que é vigiem praticando o Evangelho. O Evangelho é todo o ensinamento da Bíblia. O Evangelho não é só aquelas 4 leis espirituais. O Evangelho é tudo que a palavra de Deus ensina, que é para a sua compreensão, seu crescimento, sua vida espiritual. Sua vida total, Vida espiritual até parece que você tem vida espiritual de um lado e vida material de outro. Para a sua vida não tem separação. Então, irmãos, o problema é que a falta de prática do que nós já sabemos é que é a razão da falta de poder na nossa vida. O seu problema não é o pouco que você conhece. Eu conheço pouco da palavra. Irmão, você já conhece o básico? Porque quem conhece o básico, sabe quem é Jesus e sabe orar em nome de Jesus, não tem capeta que dá conta. O negócio é praticar, o negócio é fazer uso, o negócio é falar em nome de Jesus, o negócio é orar em nome de Jesus, fazer uso. Irmão, você tem a Bíblia. Eu estou precisando, estou sentindo uma falta, estou precisando de Deus, vou para o monte. Glória a Deus, irmão, vai mesmo para o monte. Pode subir na antena de celular, pode ir para onde você quiser, pode pegar aquela nave espacial para ir mais para o céu ainda, para você falar com Deus.
O problema é que certas pessoas querem o instantâneo. Ele quer ir para o monte porque ele não quer ler a palavra, preguiçoso. Não sabe onde... Irmão, se você for analfabeto, bota que até o analfabeto sabe usar no celular, bota lá um aplicativo, põe lá play, a Bíblia, o seu celular vai falar para você. Você vai ouvir a palavra. Nós temos que parar sabe, vamos ser francos e verdadeiros. Você não quer, não queira. Depois que você estiver apanhando o capeta, sem saber de onde você está apanhando, vai chorar as suas pitangas onde você quiser. E eu vou chorar junto com você. Porque é assim que funciona. O apóstolo Paulo falou para os Gálatas: ó Gálatas insensatos, por quem de novo sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Essa que é a vida de um líder. Qualquer líder, você é líder de pequeno grupo, você sofre com aqueles miseráveis lá que não quer crescer, só dá trabalho, só vem no pequeno grupo no laço. Tem que laçar. Irmãozinho, estamos sentindo tanto a sua falta. Vou fazer uma torta de maçã para você se você vier no pequeno grupo. Pelo amor de Deus, não tem noção, mas a gente luta pelos sem noção, pelos malas sem alça. Vamos todo mundo, irmãos, vamos salvar os malas sem alça para a glória de Deus, que não tem responsabilidade com a própria vida, desaparece da igreja, fica um século fora. É a pandemia. Conversa com o Batman. Mentira. E na profissão de fé, irmão, a gente teve profissão de fé aqui, semana passada. Todo mundo que é membro da igreja falou sim para esse negócio aqui. Perguntei: você está agora sinceramente arrependido do mal que tens feito diante de Deus e resolvido a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele te proíbe em sua palavra e cumprindo toda a sua vontade, auxiliado por sua graça? Sim? Sim. Sabe o que é meios de graça? Fazer uso diligente dos meios de graça. Meio de graça é alguma coisa que potencializa a graça de Deus na sua vida. É um meio de graça. A Bíblia é um meio de graça, porque quando você conhece a palavra de Deus, ela frutifica no seu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz você lembrar de todas as coisas. Quando você vai falar do Evangelho para alguém, se você conhece a Bíblia, o Espírito Santo traz a palavra para o seu coração. Ele faz lembrar. Agora, preguiçoso, você quer que o Espírito Santo revela para você, porque ele já revelou para o escritor bíblico, e você não quer nem ler. Mas você quer ser usado por Deus? Não quer, irmão. Você é preguiçoso. Tem que buscar a palavra de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Lê a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Bíblia é meio de oração, meio de graça. Oração é meio de graça. A igreja, ela funciona como um meio de graça, porque a igreja, ela tem vários instrumentos que são meios de graça. É na igreja que você ouve a palavra de Deus pregada na autoridade do Espírito Santo. É na igreja que você congrega e assim você obedece a Deus. Na igreja é ministrado o batismo. Na igreja é ministrada a ceia, que nós vamos participar agora. São meios de graça. Ao obedecer o Senhor, nós somos abençoados. Eu vou ser crente lá na minha casa. Você vai servir ceia para você mesmo, né? Vai inventar. Arruma encrenca para você. Você mesmo arruma encrenca para você. Arruma encrenca. Mas que Jesus, ele está lá no meu quarto. Isso é a dimensão particular da vida. Mas e a dimensão comunitária que a Bíblia também ensina? Essa parte você não leu, não? Então tem que ser o todo. Se você não colocar em prática, tem gente que não valoriza o culto. Não valoriza. Irmão, não valoriza. Você está ouvindo aqui, glória a Deus. Você está dando valor. Alguns estão aqui, de alguma forma dando valor. Tem gente, irmão, que a pandemia foi a carta de alforria, ele se sentiu um escravo dessa igreja, agora ele pode não participar de mais nada, nem do pequeno grupo, porque eu não gosto, eu não adaptei não adaptou com o celular, mas adaptou com o Instagram, adaptou com o Facebook, adapta com as fofocas, com tudo, mas com o pequeno grupo no celular você não adaptou, né, irmão? É que você ganhou a carta de alforria, parabéns. Mas não precisava besteira, bobo. Você não precisava nem só ter vazado de uma vez antes. Você não está nem aí para a sua vida espiritual. Você acha que Deus constituiu a igreja, colocou liderança sobre a igreja e tudo mais? Por nada, porque Deus é cheio de manias. Não é porque nós somos atacados de todos os lados, não é para preparar você.
Irmão, eu estou pregando aqui agora, por causa dessas coisas que eu falo aqui, ó, e que está gravado ali, eu sou preso. Daqui um dia você fala, o pastor ele não está preso, está respondendo processo por causa da pregação que ele falou, gravou lá, saiu não sei aonde, o pessoal está usando aí. Beleza, vocês tentam contratar outro pastor, contrata outro, contrata 10 até todo mundo ser preso. Aí depois você acha que nós, irmãos, nós estamos em guerra, nós estamos em luta, nós estamos em batalha. Eu prego cada pregação minha como se fosse a última. Eu estudo para pregar cada pregação minha, no mínimo um dia eu dediquei para estudar aquele texto, para ler os comentários, para orar, para buscar por aquela pregação. Estou pregando a terceira vez essa mensagem hoje, preguei outra essa semana. Foram 2 dias de estudo por causa das 2 pregações. Fora o resto da semana pensando, orando, meditando. Por quê? Para abençoar você, irmão. Você que está aqui. Eu estou falando isso porque eu quero que você... Não é para você dar valor para mim não, que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. É a minha obrigação. Eu quero que você saiba, irmão, que tudo que você fizer nos dons que Deus dá para você, é para você fazer com dedicação. Você tem que se dedicar no dom que Deus está te dando. Deus não vai te cobrar ser pastor se você não tem chamado para ser pastor, não. Preocupa não, você não tem que ser igual a irmã aqui, a irmã acolá, o irmão não sei quem não. Você tem que ser você, mais um crente. E tem que buscar as coisas básicas, Bíblia, oração, igreja e submissão. Porque se você é uma pessoa que é doutor na Bíblia, mas não se submete ao que a palavra ensina, não serve para nada para você. Se você ora e você não tem prática de vida cristã, a Bíblia diz inclusive que o marido que trata mal a mulher, a oração dele Deus não escuta. Não adianta você vir lá, não sei o que, briga lá, não sei o que, nossa Senhor e tal. Deus não está escutando sua oração. E vale para a mulher do mesmo tamanho. Então, irmãos, a prática do que você recebe. E aí, o que acontece com o povo que não pratica? Aí foi um outro problema que foi resolvido aqui. Porque o que aconteceu lá, vocês já sabem que eu já preguei isso aqui. O que aconteceu? Com o negócio deles terem recebido a carta e achar que Jesus já tinha voltado ou que estava voltando assim a qualquer momento, os irmãos, alguns tiveram a brilhante ideia de que não precisava trabalhar mais. Lembra disso? Não precisa trabalhar, gente, Jesus vai voltar. E aí o sujeito vendeu o que tinha, gastou e acabou. Aí eu falava assim, ô irmão Afonso, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus. Você sabe que eu te amo em Cristo Jesus, né, irmão? Você sabe que você está nas minhas orações, né, irmão? Pois é. Você sabe que Jesus está voltando, provavelmente. Quem sabe, até hoje à noite, qualquer momento, né? Eu estou sem dinheiro. Trabalhar para quê, né, irmão? Jesus está voltando. Mas aí Deus me deu um revelamento aqui no meu coração, que a partir de agora, eu vou comer na sua casa, até Jesus voltar. Você acredita? Você acredita que os irmãos tiveram essa ideia? E estava assim, ó. E aí o Afonso ficava apertado, porque eu falei, meu, como é que eu falo não para o Enoque? O presbítero, o pastor Enoque, que quer agora comer na minha casa todo dia. E aí eu ia lá para a casa dele, e aí, né, irmão, não tem nada para fazer, né? O braço está descansado, a língua começa a trabalhar. Começar a me meter na vida dele. Pô, Afonso, eu acho que você devia arredar a mesa mais para cá, ó. A mesa aí não está bom. Acho que essa cor dessa parede aqui não está legal. Aqui, estava vendo você conversando com a sua esposa aí, mas eu acho que não é assim. Você acredita que estava acontecendo isso lá na igreja? Estava, lê aqui o texto aqui, nós já lemos. Isso é o que estava acontecendo lá, não está acontecendo aqui, mas deixa eu explicar para você o que acontece aqui. O que acontece de várias formas e que se transforma num ataque à igreja. Qual foi o problema que os irmãos fizeram isso? Erro de interpretação da palavra de Deus. Eles receberam uma carta do apóstolo, tinham ouvido a pregação, entenderam errado. No que eles entenderam errado, eles desenvolveram uma teologia errada. Eles desenvolveram uma maneira de viver errada, que não é assim o propósito. Quantas pessoas estão aí, bebendo de qualquer fonte, aprendendo de qualquer um? O sujeito está falando em nome de Jesus, está muito empolgado. Você gosta de um pregador empolgado? Você pega aquele. Tem um falando manso, você gosta do pregador falando manso? Aí você pega aquele. E às vezes o cara está falando besteira. E você é uma pessoa que não estuda a palavra de Deus. Todo mundo, quando eu era novo convertido, irmão, todo mundo que falava em Jesus, eu estava abraçando. Meu irmão, falou em Jesus, está certo. Glória a Deus, aleluia, para todo mundo.
Até eu começar a perceber que tinha pessoas que falavam coisas que não estavam na Escritura. Às vezes a pessoa fala 90% do que está na Escritura e 10% é veneno purinho. E tem muita gente passando pelo que o meu cachorro passou. Meu cachorrinho Joe. Quando eu era criança eu tinha um cachorro vira-latinha chamado Joe. O Joe, coitado, não sei fazer outra coisa da vida dele a não ser morder os vizinhos. A minha vizinhança, todos os meus vizinhos já tinham ganhado a dentada do Joe. Ele fez muitos amigos ao contrário na minha rua. Não dava nem para saber quem foi que levou um presentinho para o Joe. Levou para ele um bolinho de carne. Imagino o Joe recebendo o bolinho de carne naquele dia, daquele vizinho que tinha mordido a canela. Aí chegou aquele vizinho com um bolinho de carne e falou: ô vizinho, puxa, te tratei mal, né? E você tão bacana, trazendo um bolinho para mim. Só que dentro daquele bolinho de carne, lá no meiozinho, tinha vidro moído. O Joe comeu e morreu de hemorragia interna, porque comeu o bolinho de carne, saboreou o bolinho de carne, balançou o rabinho para aquele que trouxe o presentinho para ele, mas morreu agonizando no fundo da minha casa, no quintal da minha casa. São pessoas que comem em qualquer lugar, bebem de qualquer fonte e não conhecem a palavra de Deus. São ovelhas no meio dos lobos, mas que veem os lobos vestidos de ovelha e não sabem discernir, estão aí fazendo o errado. Por quê? Porque estão entendendo a palavra de Deus de forma errada. Gente que sabe que na sua igreja, aqui na igreja aqui, tem curso de interpretação da Bíblia, sabe que nós pregamos aqui a Bíblia desse jeito que você está vendo aqui, fica até cansativo, não fica? Um tempão tem gente que reclama comigo: ó pastor, pregação longa, fica só, por que você está pregando assim agora? Porque é assim, irmão. Mas isso é novidade? Não é novidade não, é assim que a gente prega, assim que a igreja reformada sempre pregou. Novidade veio depois, a gente estava aí nas novidades, mas nós estamos saindo das novidades. Meu irmão, o que a gente faz com aqueles que estão pecando, errando, andando desordenadamente dentro da igreja? Como é que a gente trata com pessoas que estão aí mancando na sua vida cristã? O que ele fala aqui? O que é para fazer? Ele fala, e aqui na nossa igreja nós praticamos isso. Veja o que a gente faz aqui. Mateus 18, conhece Mateus 18? Mateus 18 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, se você vê um irmão que está andando errado, você vai lá e aborda ele, só você. Fala: irmão, estou vendo isso aqui e tal. A palavra de Deus diz assim, 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 você está vivendo assado, assado, assado. Eu queria que você considerasse isso aqui. Eu tenho orado pela sua vida e eu creio que você precisa fazer essa mudança. Aí, o que a Bíblia fala? Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Resolvido o problema. O irmão agora vai se arrepender, ora lá com ele e tal, largou o pecado, beleza, você continua andando com ele. E aí, irmão, está vencendo aí, está tudo certo, parou mesmo, está tudo normal, amém, ganhaste teu irmão, não precisa mais nada. Ah, mas ele falou: não, mas isso aí não é assim, eu estou fazendo outro. Ah, então quem é você para falar comigo, não sei o que, beleza, aí você vai lá e chama outro irmão, que às vezes pode ser que você esteja errado. Já pensou, se você está achando, será que eu estou errado? Aí eu vou lá: ô José, aqui, eu estou abordando ali o irmão e tal, essa situação aqui e tudo mais, eu abri a Bíblia com ele aqui, o que você acha? Ele está certo ou eu que estou certo? Não, você que está certo, irmão. Então vamos lá comigo para a gente conversar com ele, porque não vai dar boa coisa o que ele está fazendo. Então tá, vamos lá. Conversa com ele. Aí, se ele te ouvir, se porém, como é que é? Duas ou três testemunhas, fala, né? Se ele não ouviu o primeiro, vai com mais uma ou duas pessoas, porque por duas ou três testemunhas tudo se estabelece. Se ele não atender os dois que foram lá, ou três que foram lá conversar com ele, o que você faz? E se ele não os atender, diz-o à igreja. Aí você vai procurar o pastor, ou vai procurar um presbítero, e você e aqueles que foram com você, vai dizer assim, oficialmente, para o presbítero, fala assim: irmão, presbítero, pastor, nós estamos acompanhando aqui o irmão fulano de tal, nessa situação que está fazendo assim, assim, assim. Eu já fui, conversei com ele, depois eu levei o José comigo, conversamos junto com ele, e ele fala que não, que ele vai continuar assim, que nós não temos nada que meter com a vida dele, inclusive que nós que estamos errados. E a gente precisa da intervenção agora da igreja. Aí vai o conselho da igreja chamar esse irmão para uma conversa. O que é que acontece nesse momento?
Se recusar a ouvir também a igreja, porque os presbíteros vão falar em nome da igreja com ele. Se ele recusar também, considera-o como gentio e publicano. Então tá, então porque não é crente mesmo. Aí o que a gente faz? Tira do hall de membros da igreja. Então você vai ser excluído do hall de membros. A gente vai comunicar à igreja que você não é irmão, porque você não aceita o que a palavra de Deus diz. Mas você é bem-vindo para vir à igreja, você é bem-vindo, a porta está aberta para você, como para qualquer outra pessoa, gentio, publicano, ou seja, alguém que não é crente. Nós só temos que informar para a igreja que você não é crente, que você não está procedendo como crente, que você resistiu a todas as intervenções que nós fizemos e que você disse que vai continuar no pecado. Então, já que você vai continuar no pecado, nós vamos informar a igreja que você vai ser excluído da igreja. Então, irmãos, fica aqui duas coisas para você. Uma é a sua obrigação de abordar, porque tem gente que vê as coisas acontecendo, acha que o pastor é onisciente e que o pastor tem tempo para intervir em tudo, qualquer situação. E isso não é verdade. Primeiro, eu não sei de tudo, depois eu também não tenho condição física para intervir em toda a situação que aparece. E eu estou contando com você. E eu estou contando com as outras lideranças da igreja, com todos vocês. Então, quando você vê uma situação, você que tem que intervir para começo. E depois você pede ajuda. E se você vê uma situação que já está sendo cuidada, não fica julgando, achando que a gente não está nem aí para o pecado na igreja, não. Porque às vezes nós estamos tratando, nós só não estamos trazendo aqui para o público, né? Olha, nós estamos tratando com isso, com aquilo. Nós já estamos às vezes abordando a situação e estamos trabalhando em amor, às vezes está na segunda, na terceira etapa do negócio, a gente lá visitando, chamando para conversar, indo, às vezes o negócio está na tábua da beirada de resolver ou de a gente ter que chegar aqui e falar, irmãos, nós excluímos do hall de membro fulano, ciclano, por esse motivo, pronto. Como que a gente faz isso? Gálatas 6, 1 a 2 diz, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é para fazer? É para corrigir ou não é para corrigir? É para corrigir. Corrigiu com espírito de brandura. Então nós tratamos assim. Os irmãos lá na vagabundagem lá, chega junto dos irmãos, fala com eles. E se ele continuar na malandragem, você notou que o cara é malandro, você até dá um gelo nele, para ele perceber, mas não abandona ele. Ele é irmão, depois você corre atrás, né? Não se associe com ele para que ele fique envergonhado, mas todavia não o considereis por inimigo. Nós sabemos muito bem, falei no começo da pregação, quem são os verdadeiros inimigos, né? A gente precisa corrigir os irmãos, porque o nosso objetivo numa disciplina é o arrependimento. Tem várias coisas que acontecem na disciplina. A disciplina você pode exortar, que é colocar ao lado, ensinar. Você consola quem? Aquele que está desanimado. Você admoeste, que é a repreensão, aquele que está desobediente e precisa de uma palavra mais dura, repreensão. E o desligamento, a exclusão é a última coisa que a gente só faz em último caso mesmo, porque a gente quer que as pessoas corrijam suas vidas e não que elas sejam simplesmente abandonadas, marcadas com um X, esse cara não é crente, essa mulher não é de Deus, jogados fora. Não, nós estamos buscando os perdidos e não jogando fora as pessoas. Então o nosso trabalho de disciplina, e a igreja que é uma igreja de Deus, disciplina, é esse. Para terminar, irmãos, naquela noite de Jesus ia para a cruz, né? Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nós temos que orar e trabalhar pelo progresso do Evangelho. Nós temos que vigiar e orar a respeito dos que estão resistindo ao Evangelho, esse sistema anticristão que está aí. Nós temos que vigiar praticando o Evangelho, nós mesmos na nossa vida. Nós temos que disciplinar os que estão contrariando o Evangelho dentro da igreja. A igreja atacada por fora e por dentro. O dia e a hora que Jesus vai voltar, nós não sabemos. Mas, irmão, eu quero que você saiba que mesmo que tenha muita gente dormindo na igreja e não esteja apercebido das coisas, quando Jesus encontrou aqueles discípulos dormindo pela terceira vez, Jesus não falou assim: pronto, não, desisti agora eu ia para a cama, agora foi a gota d'água, não, vou voltar para o céu. Não.
caráter de Deus não é um caráter de alguém disposto a jogar você fora. Jesus Cristo, mesmo com os discípulos dormindo, talvez você está dormindo aí na evangelização, no cuidado com seus filhos, talvez você dormiu até agora, talvez 1000 coisas dessas aqui, talvez você não está vigiando da maneira que precisa vigiar, não está orando da maneira que deve orar, mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo se levantou daquele lugar, pegou os discípulos dormindo e falou: vamos embora, vem o traidor aí, e eu vou para a cruz, e eu vou salvar vocês, e eu vou até o fim, e vocês não vão para o inferno, porque eu não estou fazendo isso movido pelo que vocês fazem ou deixam de fazer, eu estou movido pela minha intenção, o meu desejo de salvar, e vocês vão comigo para o céu, porque eu vou levar. O Senhor Jesus está determinado a agir na sua vida, mas seja responsável. O Senhor Jesus não vai largar você pelo caminho. E você que está lutando e está sentindo as dores, porque você vê que tudo se levanta contra você, até gente da sua família está contra você. Sempre que você fala em Deus, o negócio vira e você está cercado, até perdendo amizades por causa de Jesus. Deixa eu falar para você, esse versículo aqui, ó, verso 13: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Cansa não. Não cansa não. Não cansa não, porque Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai voltar para buscar você. Não cansa não. Não fique dependendo de que os outros façam. Mas eu estou fazendo tudo e ninguém quer reagir, né? Igual a Elias, né? Eu de vez em quando eu tenho esses problemas, irmão. Às vezes eu vou lá orar: Senhor, parece que ninguém quer nada e tudo. Deus fala: para com isso. Lembra do Elias? Elias ficava lá na caverna: mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei procurando tirar minha vida. De vez em quando eu falo: Senhor, crente lá, pastor lá caiu, o outro aqui derrubou, o outro lá passou a rasteira na igreja inteira, o outro ali que eu conhecia está caído de lá, porque parece que eu estou no campo minado, Senhor. Quem que está de pé aqui que eu não estou sabendo? Porque toda hora eu vejo que tem um derrubado. Sabe o que Deus fala comigo? Para de choradeira. Não basta eu na sua vida, não. Senhor, me perdoa, eu sou gente. Eu quero ter companheiros de batalha, eu quero confiar nas pessoas que estão comigo, Senhor. Mas eu sei que não é por aí. Eu vou orar por eles, para que o Senhor os levante. Não quer dizer que caíram, que vão permanecer caídos, não. O Senhor os levanta, como já levantou a tantos. Eu quero me levantar. Eu sou gente, irmão, tá vendo? Eu sou assim, essa coisa. Tadinho da Priscila. Orem pela Priscila. Ela convive com esse vulcão aqui. Tem hora que eu estou assim. Ela convive com isso. Mas eu sei que você também conhece o Senhor Jesus. Eu sei que você sabe. Eu sei que você espera por Ele. Eu sei que Deus tem um remanescente. Deus chega lá para Elias e fala assim: Elias, você está se achando demais, Elias, né? Que fala comigo também, você está se achando, está reclamando que você está se achando, né? Porque eu reservei para mim, Elias, 7.000 que não dobraram o joelho de Baal. O negócio nem tem a ver com você, Elias. Eu não separei 7.000 para você, não, separei para mim. Você está esquecendo que a glória é minha, que tudo tem a ver com a minha obra, com a minha, não tem a ver com você. Faça o seu trabalho. Descansa, deixou ele descansar, né? Deus gentil, deixou Elias descansar, levou comida lá, iFood, uns passarinhos com aquela, né? Aquela jaquetinha, aquela caixinha do iFood lá, levava a comidinha para o Elias na caverna, tratou ele bem. Deus me trata bem, irmãos. Eu tiro férias, descanso, volto renovado. Parece que eu voltei do encontro com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, cheio de ideias e vontade. Aí me canso de novo, que eu sou gente. Depois eu tiro férias de novo, que eu vou tirando uns picadinhos. Deus não quer que você desanime. Não desanima de fazer o bem. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Você crê nisso? Olha por que nós vamos vencer. Eu queria chamar os presbíteros aqui à frente, chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Olha aqui, a vitória aqui, ó. É Ele que vence por nós. Ele venceu por nós, irmãos. A vitória está escancarada aqui. Não é você não, viu? Não é você não. Você é só um. A vitória de Jesus aqui. Vamos ficar de pé?
A mensagem escatológica, a mensagem sobre o futuro, ela é uma mensagem de consolo para nós, porque no final nós vencemos, pelo sangue do Cordeiro, nós vencemos, irmãos. Viu? Você pode sorrir, porque você é um vencedor por meio de Jesus. Ah, mas eu estou um monte de coisa para pedir perdão a Deus aqui, pastor. Peça perdão e saiba que mesmo assim você é vencedor em Cristo. Jesus já sabia onde nós íamos pisar na bola. E mesmo assim Ele nos amou, Ele nos chamou. Então confia no Senhor, Ele está na sua vida. Confia nele. Você não acha que você deve confiar em você? Não deve mesmo não. Mas confia nele. Feche os seus olhos. Ceia do Senhor. E aí, já é uma carta que ele escreveu, o apóstolo Paulo, muitos anos depois, para os coríntios, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele agradeceu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, nós estamos anunciando o Evangelho através desse gesto. Todo mundo que pergunta, às vezes a criança que pergunta: papai, o que é isso? Mamãe, o que é isso? Eu posso comer? Não, você não pode. Mas por quê? Você tem a chance de explicar. Meu filho, um dia você vai comer, um dia você vai beber, mas agora nós estamos participando de uma lembrança muito importante, que só quem é batizado e já está grande assim, já fez profissão de fé, pode participar. Mas espera que você vai participar. E aí você vai ter a alegria que a gente teve de receber aquele tanto de adolescentes agora, que no último domingo eu vi isso acontecer com as minhas filhas, trouxe minhas filhas bebê para serem batizadas. Um dia elas disseram: agora não é mais pelo que o meu pai falou, pelo que a minha mãe falou, não, agora eu é que creio, eu que quero seguir o caminho. Deus dê a todos nós, irmãos, essa vitória. Vamos orar? Coloca a sua vida diante de Deus, pede perdão pelos seus pecados, pede aquele poder. Escuta essa aqui. Eu não falei com você daquele poder, aquela energia que o diabo dá para aqueles que estão fazendo a obra dele? O diabo não é nada diante de Deus. Imagina o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, irmão. Não tem comparação. O poder que Deus dá a você para vencer o pecado, o poder que Deus dá para você proclamar o Evangelho, você não tem noção, irmão. É grande demais. O Senhor é contigo, Ele nunca, jamais te abandonará. Ele falou isso, Ele não volta atrás na palavra dele. Então pode confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, sabendo que Ele perdoa você. Pode dizer: Senhor, eu quero renovar minha aliança com o Senhor, sabendo que Ele está pronto, e que agora, participando da ceia do Senhor, você está obedecendo, e a obediência é algo que agrada a Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor nos ofereceu perdão. A tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que nós entregamos a nossa vida ao Senhor agora. Confiamos a Ti os nossos pecados, Senhor Deus. Precisamos do Teu perdão. Confiamos a Ti, Senhor Deus, as nossas guerras, as nossas lutas, os enfrentamentos que nós temos, e pedimos socorro do Senhor. Ó Deus, oramos, Senhor Deus, para que as pessoas más, ó Deus, pessoas perversas, não prevaleçam contra a igreja do Senhor, mas que o Evangelho do Senhor seja proclamado, ele avance, Senhor Deus, como num campo de batalha, ele derrote os inimigos pelo poder da Tua palavra. Que a Tua palavra seja glorificada, Deus, onde quer que ela for, que o Senhor faça isso por amor do Teu nome. Ó Deus, nós nos lembramos da Tua palavra agora, examinamos a nós mesmos e vemos que precisamos do Teu perdão, mas também sabemos que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Nós também sabemos, ó Deus, que o Teu perdão é verdadeiro. Por isso nós cremos que somos perdoados. Que o Senhor nos abençoe agora, e que esse ato signifique, Senhor Deus, nossa comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos participar da ceia do Senhor. Você recebe, observa o diácono aqui orientando, tá? Saia pelo meio, venha pela lateral, depois participaremos juntos. Segura aí até que todos recebam. Mas eu sei que na cruz, nesse
desprezado, morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. O Senhor Jesus disse: meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos então participar, irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós nos lembramos da Tua morte, da Tua vitória por nós. Te agradecemos pela vida que temos em Ti. Te agradecemos pela palavra que nos lembra da nossa missão. Te agradecemos pelo poder que o Senhor nos dá no Espírito do Senhor para cumprir essa missão. Somos devedores, mas cremos que o Senhor é maior do que os nossos erros. Te agradecemos pelo perdão que é simbolizado também nesse ato, Deus. Te agradecemos, Senhor, e pedimos a Tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito de Deus, seja com todos aqueles que amam a verdade, amam a Jesus Cristo e anseiam pela sua volta, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão, irmã, que a graça do Senhor seja contigo, você tenha uma semana vitoriosa. Olha, na quinta-feira começa a nova série de pregações agora no livro de primeira carta de Pedro, Peregrinos. Vai ser para fortalecer o coração, viu? Fique atento, Deus te abençoe, em nome de Jesus.